Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de meditação, de introspecção. É sempre importante termos um momento do nosso dia para deixarmos Deus nos falar. Vamos, portanto, meditar na liturgia da palavra, que é anunciada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, em todas as igrejas, em todos os templos. As celebrações trazem essa mesma liturgia. 11 de fevereiro de 2020, terça-feira da quinta semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. Temos no rito da celebração o ofício do dia. Antífona da entrada. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículo 6. Oração do dia. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 22 a 23 e 27 a 30. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo da terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu povo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada no céu. Escuta-os e perdoa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 84, versículos 3º, 4º, 5º, 10º e 11. Refrão, versículo 2º. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Repitamos: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa.
Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de louvar. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, vede a face do eleito vosso ungido, quão amável. Ó Senhor, é vossa casa, na verdade um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar da vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores, quão amável. Ó Senhor, é vossa casa, repitamos, quão amável. Ó Senhor, é vossa casa. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Salmo 118, versículos 36 e 29. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntam então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus responde: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos à primeira reflexão do livro Palavra e Vida 2013. É da editora Ave Maria. Jesus responde aos fariseus que criticavam seus discípulos com as palavras do profeta Isaías: este povo
honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A atitude dos fariseus foi reprovada por Jesus, pois esses estavam muitas vezes apegados às tradições humanas, sem se importar, de fato, com a pessoa humana. Nós cristãos temos grande responsabilidade de viver verdadeiramente a vontade de Deus, que é amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se não agirmos assim, corremos o risco de invalidar o mandamento de Deus e estabelecer nossa própria tradição, como se você fosse Deus. Bem, vamos agora a outra interpretação mais profunda, que é do Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. É mais profunda, mais explicativa. Com mãos profanas, Marcos 7, versículos do 1 ao 13. Enquanto o povo simples acolhia com sede a palavra de Jesus, os homens mais ligados ao establishment religioso, ao contrário, viam Jesus como uma ameaça permanente. Ao dizer, ouvistes dos antigos, mas eu vos digo, conforme está em Mateus capítulo 5, Jesus podia dar a impressão de quebrar a tradição. Ao predizer a destruição do templo, assumiria ares de iconoclasta. Era como se o povo fosse estimulado a entrar em choque com o ensino oficial dos escribas e fariseus. No evangelho de hoje, o simples fato de os discípulos comerem sem lavar as mãos é traduzido como um choque entre o sagrado e o profano. Vejamos o comentário da Bíblia de Navarra. O lavar-se as mãos não era por motivos de higiene ou de urbanidade, mas tinha um significado religioso de purificação. Em Êxodo 30, versículos 17 e seguintes, a lei de Deus prescrevia a purificação dos sacerdotes antes de suas funções cultuais. A tradição judaica tinha-o ampliado a todos os israelitas para antes de todas as refeições, querendo dar a estas um significado religioso que se refletia nas bênçãos com que elas começavam. A purificação ritual era símbolo da pureza moral com que uma pessoa deve apresentar-se diante de Deus. Salmo 24, versículos 3 e seguintes, 51, versículos de 4 a 9. Mas, do rito à rotina, do culto ao exibicionismo, é um curto passo. Pior ainda, os fariseus cuidavam do exterior, mas o interior não respondia à casca visível de suas atitudes. O próprio Jesus chegou a defini-los como sepulcros caiados. Mateus 23, versículo 27. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Evidentemente, a intenção de Jesus não era desvalorizar os sinais exteriores de nossa devoção, mas deixou claro que tais sinais só assumem valor diante de Deus quando nosso coração corresponde intimamente aos gestos visíveis do lado de fora. Do contrário, somos como quem usa máscaras de teatro, isto é, hipócritas. Por isso mesmo, nós devemos ficar bem atentos ao nosso modo de proceder. O eu humano está sempre sujeito à vaidade, visitado pelas tentações de exibicionismo e ameaçado pela busca de aplausos. Mesmo em nossas orações e celebrações comunitárias, preparadas com cuidado e carinho, esse risco está presente.
Pregar a palavra de Deus, rezar pelas pessoas que nos procuram, cantar e tocar na igreja, tudo isso deve ser realizado como serviço humilde, até porque nossa vaidade acabaria anulando os frutos espirituais de nosso ministério. Orai sem cessar. Senhor, amais a sinceridade de coração. Salmo 51, versículo 8. Vamos ao santo do dia? Deixa eu ver aqui. Hoje eu não encontrei o santo do dia do padre Evaldo César de Souza. Então, eu tenho aqui do site da Rede Católica, Rede Século XXI. Rede Século XXI. Santo do dia 11 de fevereiro. Olha, eu quero, antes de falar o resumo da história do santo do dia, gostaria de dizer que eu estou fazendo essas imagens para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e para a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Agora, da minha parte, podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então vamos ao santo do dia. Nossa Senhora de Lourdes, olha aí, Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro. No dia 11 de fevereiro de 1858, 3 meninas saem da humilde casa de um desempregado, o moleiro Subiru, e vão apanhar lenha às margens do rio Gave. São elas Bernadette, uma irmã e uma amiga. Então, esse é um lead, né? Tipo um lead. Dia 11 de fevereiro de 1858, 3 meninas saem da humilde casa de um desempregado, moleiro Subiru, e vão apanhar lenha às margens do rio Gave. As meninas são Bernadette, uma irmã e uma amiga. O tempo está nublado, faz frio, e elas precisam atravessar um riacho raso para chegar ao penhasco rochoso de Massabielle. Bernadette sofre de asma, detém-se ao longo da margem, enquanto as outras duas atravessam o rio. Nisso, um súbito sussurro entre as árvores desperta a atenção de Bernadette, que ergue o olhar e vê na cavidade da rocha uma senhora jovem, belíssima, vestida de branco, que lhe sorri. A menina encontra-se com as duas companheiras e conta-lhes o que viu. Os pais, informados pela irmãzinha, proíbem Bernadette de voltar à gruta. Depois, vendo-a em lágrimas, cedem. E no domingo 18 de fevereiro, 20 pessoas para lá se dirigem em companhia da vidente. A senhora da visão, já está esperando por ela. Sorri quando Bernadette borrifa a rocha com água benta. Tu me queres fazer o favor, disse-lhe, de vir aqui a cada 15 dias? Não te prometo a felicidade neste mundo, mas no outro. No dia 21 de fevereiro, entre a multidão, acham-se disfarçados 3 policiais e alguns funcionários do governo. De repente, o rosto de Bernadette se ilumina e os homens descobrem a cabeça quando, dos lábios da menina, ouvem sair este grito: penitência! No dia seguinte, a senhora manda beber da fonte, que naquele momento esguicha aos pés da pedra. É a fonte milagrosa. No dia 27 de fevereiro, convida a menina a beijar a terra como sinal de penitência pelos pecadores, e diz:
Tu mandarás o sacerdote construir aqui uma capela. Mas o padre Peyramali não é amável com Bernadette. Pergunta àquela senhora como se chama, disse o padre. Pergunta a essa senhora, àquela senhora, como se chama. Na noite entre 24 e 25 de março, Bernadette transmite à senhora o pedido do pároco. E ela diz: eu sou a Imaculada Conceição. Responde dessa forma a senhora: eu sou a Imaculada Conceição. Uma resposta inesperada, ao menos nessa formulação. E o pároco, tocado, crê, acredita. 4 anos antes, Pio IX proclamara solenemente o dogma da Imaculada, mas Bernadette, a mais ingênua dentre as adolescentes da paróquia, que não sabia nem ler nem escrever, o ignorava. Lourdes torna-se o centro para onde convergem os doentes de corpo e alma, à procura do milagre mais cobiçado, a serenidade. Bernadette ficou... A Bernadette, a ela, a menina Bernadette, ficou reservado entre as 4 paredes do convento de Nevers o privilégio do sofrimento, como penhor da conversão dos pecadores. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Shalom Adonai, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Acredite. E do aramaico, dialeto de Jesus, temos outra expressão, Maranatá. Foi dita pelo apóstolo São Paulo. Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus quando ele nos julgará. Julgará os vivos e os mortos. Os mortos serão ressuscitados. E aqueles que forem aprovados irão para a vida eterna, para o paraíso eterno, onde viveremos com Maria, José, Paulo, Pedro, João, Mateus, todos os santos e anjos. Vivemos em adoração a Deus, em louvação a Deus. Viveremos como anjos, que bom! Paraíso eterno. Não haverá mais infelicidade, mas só a alegria eterna. Vinde, Senhor Jesus, Maranatá. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que está, o que será revelada em nós. Shalom, a paz.